Ora boas pessoal, Salo Raider convosco para mais um vídeo. Hoje não está fácil, nada fácil. Hoje o tema é cabeludo. Qual é que é o tema que nos traz hoje a este vídeo? As vigarices dos contratos daqueles amplificadores para os ouvidos dos velhotes. Está foda. É assim, vamos lá contar a história do princípio e o porquê deste vídeo. Este vídeo vai servir de alerta para situações futuras e para aqueles que, como eu, têm pais com alguma idade. Percebam que não é para mim, não é para vocês, é um alerta para vós, mas por causa dos vossos pais. Tem sido muito fácil a estas empresas, não digo Minisons, audição ativa e por aí fora, porque esta má experiência prende-se com uma empresa DS Audiologia, que traduzido para português chama-se Diálogos Sonantes Unipessoal Limitada. Pá, foi uma experiência muito má. Ai. E então esta experiência consiste, a minha mãe foi apanhada assim num fim de semana, para ela ir às compras, né? E cravaram-na para fazer um teste. A minha mãe, para quem não sabe, né, que eu também nunca falei disso, a minha mãe já teve um AVC, já foi operada 2 vezes ao coração e a centralina, por causa do AVC, ficou bastante afetada. Acontece que estas empresas que aparecem no mercado, eu não digo todas, mas vou falar desta em concreto porque a experiência foi muito má, mesmo muito má. Apanharam a velhota a ir às compras, olha, anda cá, venha cá que é para experimentar aqui um aparelho auditivo, mas não sei o quê. Se há coisa da qual a minha mãe não sofre é de surdez. Minha mãe não sofre de surdez, mas acharam por bem que a minha mãe devia sofrer de surdez. Fizeram-lhe um audiograma. Se não sabem o que é um audiograma, é aquele exame que nos fazem aos ouvidos, em que metem-nos os auscultadores e depois metem os pi e vai aumentando e consoante as frequências diz se nós estamos bem ou menos bem. Vou-vos já dizer à cabeça que não sei qual é que foi o resultado desse exame, porque eu não acredito nessa porcaria. Acredito sim quando tu vais a um otorrino e fazes o exame num otorrino e em que não te vão vender merda nenhuma. Mas o que é que acontece? Apanharam a velhota na curva e então toca. Então, lá tem o exame mau, mas não sei o quê, foi a tanga que lhe deram. E essa tanga foi tão bem montada no âmbito de uma publicidade extremamente agressiva, daquelas publicidades para obter contratos. E o que é que fizeram? Conseguiram cravar um desses aparelhos de auditivos. Epá, eu não digo que aquilo seja mau. Ó Zé, estás a ver? Eu não digo que aquilo seja mau, mas atenção, aplicado corretamente e sendo pessoas sérias fazendo a coisa da forma correta. O que não aconteceu, como devem calcular. Então, lá forçaram a velhota como teve o problema do AVC, a memória falha para caraças, falha a memória, falha o discurso, falha tudo, que ela às vezes fica ali a patinar, tipo, nós queremos meter uma mudança e a mudança não entra, nem ela, rec, pronto, é só a comparação, não serve para mais nada. Então o que é que aconteceu? Estes cabrões, que não têm outro nome, obrigaram a velha a assinar um contrato, para um valor de 4.900 euros, amigos, até dói, 4.900 euros. Se eu vos disser que vi o aparelho à venda na net, pá, no AliExpress há muito parecido, já da própria marca, o par custa para aí 1.000 paus, o par. Portanto, para onde é que vão o resto de 3.900? Já sei, é para pagar os ordenados, o gasóleo,
Aquelas merdas da carrinha e por aí fora, com que eles enganam os velhos a torto e a direito. A minha mãe é boa pessoa, mas é anjinha. Para mim faz-te forte, para os outros, às vezes não sabe dizer que não e só faz merda. É verdade. Mas eu desculpo por causa do problema que ela tem. Claro, eu sendo filho único, para quem é que sobra? É para mim. Ora, o que é que havia de ser? E então estes manos... Então estes manos são os mafiosos do caraças. A velha assinou o contrato, encheram-lhes a dinheiro e ela sem querer, pimba, toma lá 2.900 paus, logo à unha. Transferência bancária, Isto acontece a uma sexta-feira e ela só me avisa do sucedido na segunda. Já estou a ver o filme, né? Barraca. Já deu barraca. Pois. Já deu barraca. Eu tentei às boas resolver o assunto, porque a minha mãe não ouve mal. A minha mãe vê mal ou longe, como eu. É hereditário. Mas ela não ouve mal. Eu liguei para os gajos, primeiro, népio. Não atenderam. Segunda, quando me atenderam, olha, eu quero cancelar o contrato, mas não sei o quê, quero seguir a tramitação legal, portanto, vejam lá como é que querem fazer isto, que é para a gente dar baixa do... mas coisas, mas sentiu-se bem. Minha senhora, eu não quero saber disso para nada. Eu sei que a minha mãe veio ter comigo e diz que o aparelho não lhe faz falta nenhuma, porque ela não precisa, e queixou-se a mim. A partir daí, meus amigos, a gente só trata das coisas com ela, mas não sei o quê, mas eu quero tratar por ela. A gente só fala com ela. Meus amigos, aquela empresa acabou de borrar a pintura toda. Em bom português das docas, espera aí que já cagas que o penico está cheio. Claro, eu como sou uma pessoa que trabalha na área das leis, do direito e da lei, e a sei aplicar, também sei escrever e sei falar. E quando me falta o argumento, quando preciso de um pilar mais forte, claro, advogado. Foi o que eu fiz. Depois disto, os gajos ligaram para a minha mãe nem passados 10 minutos. Só vos digo. A minha mãe a dizer que não, e os gajos a achincalhar. E você disse que o seu filho é que lhe controlava o dinheiro e que você não podia ter dinheiro porque ele lhe tirava tudo, mas não sei o quê. Meus amigos, posso ser o maior crápula ao cimo da terra, mas há coisas que eu respeito. A minha mãe tem o dinheiro dela, eu tenho o meu trabalho, não dependo do dinheiro da minha mãe para coisa nenhuma. Quando a minha mãe esteve em minha casa, os meses todos que esteve, a gente rachava a despesa à meia, eu pagava as contas da casa e parte da alimentação, ela dava uma pinguinha, ou quando ia às compras comprava ela as coisas, sempre foi assim, nunca andei a pedir, mãe, dá cá isto, mãe, dá cá aquilo. Não faz sentido, eu tenho 50 anos, eu vivo sozinho, mas sei aguentar o meu barco, não preciso do dinheiro da minha mãe para coisa nenhuma. Pronto, aquilo deu cagada. Os gajos assim calhar, eu só vos digo uma coisa, meus amigos. Se eu tenho de ter com eles, naquele momento que eu estava com raiva, desculpem-me o termo, alguém ia levar nos cornos à grande. Mas é que havia alguém que ia levar nos cornos à grande. Porque eu não admito a ninguém dizerem aquilo que me disseram. Não admito a ninguém, nem ao mais pintado. É que nem a brincar, a sério muito menos. Passei-me dos cornos. Escrevi uma cartinha, minha mãe assinou, mas isto ainda não vai ficar por aqui, que eu vou escrever uma outra. Porque eu, com aquele acesso de raiva, esqueci de mencionar o número do contrato,
Esqueci-me ali 2 ou 3 pormenores que são importantes para o coisa. E fui-me munir, portanto, eu vou escrever uma nova carta com nova documentação. Vou juntar o talão da transferência bancária e vou juntar a cópia da procuração. Claro, isto foi tudo por correio. A carta que foi escrita, a primeira, foi por correios registado com aviso de recepção, obviamente. Dentro dos 14 dias. Aliás, à data que eu estou a fazer este vídeo, ainda estamos dentro dos 14 dias. Portanto, tenham em atenção, se os vossos pais já têm uma certa idade, deem-lhes instruções para que eles não caiam nestas esparrelas. Porque estas esparrelas não são nada baratas, são esparrelas extremamente caras. Tenham isso em atenção. Se gostam deles, avisem-nos, cuidem-nos. O que é que eu acabei por fazer? A procuração que eu pedi é uma procuração de plenos direitos. Ou seja, eu posso internar a minha mãe num lar, posso mexer em tudo o que a minha mãe tem, mas há uma coisa que eu sou, é muito honesto. Trabalhasse eu do lado da lei, não trabalhasse eu do lado da lei, mas enfim, é a minha maneira de ser, não é pelo meu trabalho, é pela minha maneira de ser. Portanto, a dica fica, avisem os vossos pais, por causa destas macacadas, destas esparrelas, que são bastante dolorosas em termos monetários e que os pode deixar numa situação merdosa. Podem nos deixar numa situação merdosa. Avisem-nos. Se virem que há alguma coisa, não os deixem assinar contratos, não os deixem estabelecer contratos com coisas que vocês acham que são duvidosas. E se tiverem alguma dúvida, há sempre aquele timing em que vocês podem resolver os assuntos. Socorram-se disso e façam-no sempre dentro dos tempos. Tá? Esta é a minha dica, que isto ainda vai dar muito pano para mangas. Este vídeo vem no seguimento do vídeo do Mr. Maia que ele fez por causa da acionar a garantia da bicicleta da Decathlon, que aquele vídeo que ele faz, para mim, foi uma surpresa. A Decathlon, a mim, nunca me falhou no serviço de assistência pós-venda. Nunca. E eu já tive problemas de partir, ou seja, instalar bicicletas de carbono e de fibra de carbono e eles restituírem-me a bicicleta na mesma, sem problema nenhum. Aliás, eu tinha comprado na altura uma bicicleta com um quadro no tamanho acima e consegui trocar por um quadro no tamanho abaixo. Fica a dica, ok? Portanto, meus amigos, ajudem os vossos pais, acompanhem-nos, não os deixem de tomar decisões precipitadas que se podem ver bastante onerosas e atribuladas de resolver, tá? É a mensagem deste vídeo para vocês do Solo Rider. Grande abraço, boas curvas, sempre em segurança, amigos. Tchau.